vou contar um pouquinho para vocês então do nosso processo de plantio, como é que foi lá, como é que está hoje, tá? O que a gente passou e como é que está hoje, tá? Vamos lá. Essa daqui é minha família. Aqui está os 4 reunidos: Adriano, Sara, Gabriela e Giovana. Tá? Gabriela e Giovana. Igual lá. Olha aí. E aqui eu pus uma outra foto das duas atual, tá? Porque elas brigam comigo que eu coloco essa daqui. Essa aqui já faz uns 4, 5 anos, daí eu coloquei a outra. Olha aí como elas estão agora, tá? Depois vocês falam para ela que eu coloquei, tá? Por favor. Gosto sempre de colocar a foto porque o processo de plantio de igreja não é um processo de plantio que uma única pessoa faz tudo, inclusive dentro da sua própria casa. O processo de plantio ele funciona com a família toda trabalhando, né? E na verdade é a primeira igreja que você planta, né? Dentro da sua casa. Então a gente faz questão de todos os dias, agora sem a Gabriela, que a Gabriela está aqui em Curitiba, mas estou eu, a Sara e a Giovana, e todos os dias a gente, antes de sair de casa, a gente ora para que Deus nos envie a outras pessoas e para que Deus envie pessoas nas nossas vidas, para que a gente abençoe. Então é uma oração que elas já estão cansadas de ouvir, mas que a gente repete todos os dias, para que a gente não esqueça esse senso de missão muito forte na nossa vida, para onde a gente for, né? É no trabalho, na escola, no meio da rua, no mercado, no banco, aonde for, né? Eu era primeiro ancião da Igreja Central, quando eu escutei essa frase aqui do pastor Dani Martins, não sei, talvez alguns de vocês conhecem, mas ele disse isso daqui num sermão: não tenha medo do fracasso, tenha medo de ser extremamente bem-sucedido em algo irrelevante. E quando eu escutei essa frase aqui, eu estava sentado na plataforma da Igreja Central e eu pensei, eu sou extremamente bem-sucedido em algo irrelevante. Eu era um primeiro ancião de igreja que fazia apenas escala de ancião, de anciãos, de pregadores e de tudo mais, né? Era isso que eu fazia. E eu falei assim, não é possível que Deus me criou por um propósito de fazer escala, né, gente? Então, a gente pode fazer muito mais, né? Muito, mas muito mais. E depois dessa frase aqui, a gente teve a oportunidade de sentar junto no almoço e conversar. E eu conversando com o pastor Dani tinha participado do primeiro módulo do plantador lá em 2016. E ele me falou pela primeira vez do acorde, num almoço. Só que foi muito rápido, assim, né, imagina, se a gente está com 4 módulos para entender um processo de plantio, ele me falou num almoço, né? Então, aquilo tudo ficou bagunçado na minha cabeça ali, mas com a ideia do plantio e de uma nova igreja e tudo mais. E eu tinha um ministério, eu era ancião e líder jovem da igreja já por 5, 6 anos, né? Coisa também que é difícil de acreditar, né? Alguém ser primeiro ancião e líder jovem, né? A gente não deve fazer isso, né? E muito mais alguém aceitar, né? Ser ancião e líder jovem, né? Então, isso não tem. Se é ancião, é ancião. A função. Quando você ocupa 2 funções, você está roubando a função de alguém, né? Você não está exercendo 2, você está roubando a função de alguém. Você está roubando a oportunidade de alguém se aprimorar com o seu dom, né? E depois disso daqui, então, a gente tinha um ministério, no Ministério Jovem, chamado Ministério Conectados para Salvar. O pastor Marcelo me conhece desde lá, né, participou com a gente num Ministério Conectados Online que a gente tinha lá, as maluquices que a gente fazia lá, né, pastor? E o grupo foi avançando, então eu tinha um grupo já, que era do Ministério Conectados para Salvar, no Ministério Jovem. E você vai ver aqui que a nossa igreja do bairro São Luís, mas ela é mais conhecida como Home Church Conectados. Virou o nome da igreja. A gente pegou esse grupo, e esse grupo foi um grupo base formado desse grupo de líderes do ministério. E a gente começou a trabalhar esse grupo, então, para ser o grupo base da igreja, antes mesmo de eu ingressar no plantador, né? E eu fui ter as informações do plantador depois que a gente estava se reunindo por uns 4, 5 meses já. Mas a minha ideia inicial era de pegar esse grupo, alugar um salão e estabelecer a igreja. E daí, nessa conversa, eu fiquei sabendo do plantador, assisti essa palestra aqui, se vocês não assistiram, assistam também, do pastor Alex Palmeira. E daqui eu falei assim, é isso que a gente precisa de um novo processo de plantação, mudança de mentalidade para a gente plantar algo diferente do que a gente tem, porque senão a gente vai continuar como está. Primeira vez que eu ouvi falar do acorde, né, nesse almoço,
e a gente começou a trabalhar algumas coisas. Bom, com o grupo formado, a gente começou a trabalhar essas 3 coisas principais aqui, ó. Mudança de foco interno para foco externo da igreja, uma mudança do enfoque de programas para o desenvolvimento de pessoas e uma mudança na liderança da igreja para a liderança baseada no reino. Tá? Essas 3 mudanças que a gente percebeu que precisava ser mudadas para que a gente tivesse um DNA de igreja diferente. Senão a gente ia fazer transferência de membro, não ia plantar uma igreja com uma mentalidade nova. Aqui, mudança de foco interno para o foco externo. Começamos a trabalhar o seguinte: a igreja não é o edifício, a igreja não é o serviço de adoração. A igreja é sim um grupo de pessoas em missão com Deus. Isso é igreja. Né? Não é o edifício, não é o serviço de adoração, não é o culto. A igreja acontece durante a semana, todos os dias das nossas vidas. E então nós vamos para um local onde a igreja se reúne. Certo? Nós não vamos à igreja, nós vamos a um local onde a igreja se reúne. Então a gente começou a trabalhar isso, mudança desse foco interno para o foco externo. Tá? E a gente começou a fazer algumas ações na comunidade agora do bairro que a gente ia plantar, para que então a igreja conhecesse a comunidade e a comunidade conhecesse a igreja. As pessoas, né? O bairro que a gente plantou inicialmente foi o bairro do Maluche, em Brusque. É um bairro de classe alta, tá? Que as pessoas não precisam de nada financeiramente, tá? São pessoas resolvidas financeiramente, mas que têm deficiências em várias outras partes, certo? E a gente pensou, o que a gente vai fazer com essa comunidade para que elas sejam atingidas pela igreja de alguma forma e que elas possam também servir a igreja. A gente pensou o seguinte: bom, nós vamos então trabalhar com essas pessoas para que elas entendam que elas podem ser bênção para o restante da cidade. Alguém que é bem resolvido financeiramente pode abençoar aqueles que não são abençoados tanto assim financeiramente. Então vamos trabalhar com essa comunidade para que ela abençoe outras pessoas. Então a gente começou a fazer algumas ações no bairro. Antes das ações no bairro, a gente definiu nessas 5 palavras aí, o que a nossa igreja poderia oferecer à comunidade, à nossa cidade. E essas 5 palavras surgiram aí numa reunião em grupo, todo o grupo base. Comunidade, bênção, arte, justiça e estudo. E a gente formou essa frase aqui, ó. Nós glorificamos a Deus através do senso de comunidade, abençoando a cidade pela arte, justiça social e estudo da sua palavra. Conceito do reino, é isso aí. Dessa forma, a gente abençoa a cidade de Brusque. Tá? É o que a gente tem de melhor para oferecer. Tá? E dessa forma a gente trabalha na cidade. Uma primeira ação que a gente fez, a gente chamou de música na praça. Nós temos uma banda, hoje a banda está reduzida, com saída de alguns, inclusive da minha filha para cá. Né? Mas a gente levou a nossa banda para a praça, tá? Distribuímos mudas de tempero, fizemos surpresa para as crianças, uma barraquinha de pets, várias coisas ali, água, pipoca, me lembrando, Sara, algodão doce, coisas que a gente ofereceu para a comunidade nesse dia. Levamos também o nosso grupo para fazer uma pesquisa com o pessoal na praça, o que o bairro precisava, o que a praça precisava, saber quais eram as necessidades do bairro. Distribuímos essas mudas aqui de tempero. Tinha o que lá, Sara? Essas coisinhas todas aí. Todos os inhas. Aí. Tá? Fizemos um cartãozinho, colocamos em cada uma delas aí. E atrás já tinha a data da nossa próxima ação na comunidade. Então a gente fez a ação e já tinha atrás no cartão a próxima data da próxima ação. Então as pessoas já sabiam disso e a gente também tomou nota ali então e conhecimento das necessidades do bairro. Tá? Uma das necessidades era que a praça onde a gente estava não tinha mais banheiro, então as pessoas vinham, ficavam um pouquinho de tempo e tinha que correr para casa no banheiro. Né? Daí na próxima ação que a gente fez, que foi um dia de pilates na praça, a gente providenciou banheiros químicos para esse dia da ação. Então a comunidade viu e percebeu que também a gente estava ouvindo a comunidade
e atendemos uma das necessidades ali, que era banheiro na praça, pelo menos naquele dia da ação. Tá? Como é que nós conseguimos o banheiro químico? Era R$1.000 para alugar 4 banheiros num grupo básico que estava se formando, né? Nós conseguimos doação nos comércios do bairro. Tá? Parceria com o pessoal do bairro. Nós não pagamos 1 centavo dos banheiros. Tá? Nesse dia aqui, o que nós fizemos? Aqui não sei se dá para enxergar, mas nós colocamos aqui, ó, esse era um convite virtual e também impresso que a gente distribuiu todas as ações nós distribuímos no comércio do bairro, na associação de moradores, e o bairro do Maluxo em si tinha uma rádio amadora, tem até hoje. Então foi divulgado na rádio também. Tá? Então está aqui, ó, venha de coração aberto e muita disposição, né? Traga a sua toalha, surpresas, eventos sem fins lucrativos, e aqui, ó, produtos à venda em prol da Escola Charlotte. Nesse dia nós pegamos a autorização da prefeitura para fazer venda de produtos, agora não mais distribuir, mas vendemos alguns produtos na praça, todos os mesmos produtos que nós demos na outra vez de graça, agora nós vendemos. Mas a venda foi toda revertida para a Escola Charlotte, que é uma escola que trabalha com crianças especiais no bairro e vive somente de doações. Tá? Então nós fomos lá, fizemos parceria com eles, falamos da nossa intenção, eles aceitaram, eles estavam até com uma barraquinha deles aqui também, vendendo artigos deles lá, roupas e doces e também algumas coisas. E assim nós revertemos a venda para a Escola Charlotte. E aqui foi o pessoal que fez o Pilates no dia aqui. Tá? Eu e minha esposa somos fisioterapeutas, né? Mas a aula de Pilates, a Sara participou da aula aqui, mas na verdade nós fizemos parceria com o estúdio de Pilates do bairro. O nosso estúdio de Pilates é no centro da cidade, e no bairro a gente fez a parceria com a Fit Life Studio lá, que tem o seu estúdio no bairro. Né? E as pessoas às vezes perguntam, mas vocês fizeram uma parceria com o concorrente de vocês? Exatamente, nós fizemos isso. Por quê? Porque eles já estavam no bairro, eles estão no bairro e conhecem muito bem as pessoas mais do que a gente. Então, foi muito mais fácil de chamar pessoas. E eles nos ajudaram também na administração da aula. Tá? Vou falar para vocês, se fosse para a gente doar um dinheiro para a Escola Charlotte, era muito mais fácil a gente pegar ali 30, 40, 50 reais de cada pessoa do grupo base e levar lá. Tá? Mas essa não era a intenção. A intenção era fazer com que a comunidade se voltasse para o auxílio da Escola Charlotte. Tá? Então, o que a gente arrecadou era um valor pequeno, perto do que a gente poderia só tirar do próprio bolso. Tá? Mas a ideia era realmente então de fazer a comunidade se enxergar como abençoadora. Entendeu? Aqui uma outra atividade que a gente fez, a gente chamou de Velha Infância, e essa foi uma atividade muito legal, porque foi uma atividade com as famílias. Tá? Então a gente fez brincadeiras aqui, ó, como chama isso, desculpa? Amarelinha, isso. Pipa, pula corda, peão, essas coisas. Distribuímos água também, cama elástica, fizemos uma barraquinha com lembranças e mimos para os pets, porque isso daqui aproxima as pessoas, gente. Tá? Elas vêm com o seu cachorrinho e começa todo mundo a conversar. E aqui nós fizemos parceria com o grupo de escoteiros da cidade. Eles que coordenaram todas as atividades aqui nesse dia. Né? Por quê as parcerias? Né? As parcerias são de gente que já está no bairro, engajado na comunidade, e que a gente às vezes não precisa a gente fazer tudo, criar tudo, mas a gente pode aproveitar o que a cidade já tem para abençoar. Né? E eles se envolvem, conhecem, podem participar de ministérios, entendeu? Exatamente. Está todo mundo trabalhando para a prosperidade da cidade. É o texto de Jeremias, lá, Jeremias 29. Né? Nesse dia aqui foi muito legal, uma curiosidade, porque a gente levou bastante comida, mas a comida acabou. E o curioso foi que depois que a nossa comida acabou, a comunidade começou a sair das suas casas com coisas que eles tinham preparado para o dia. A gente nem sabia. Então saiu uma com nega maluca de lá, outra com suco, não sei o quê. Foi um dia de muita interação assim, com o pessoal da comunidade. Aqui, fizemos uma outra ação. Tudo isso aqui, gente, a gente está falando sem a igreja estar plantada, tá?
sem o prédio, só trabalhando com o grupo base, tá? Então, fizemos aqui uma campanha de doação de agasalhos, normal. Fizemos o quê? Toldozinho, chá, pinhão e pipoca. Colocamos cadeiras ao redor, lógico, tudo isso anunciado, né? E ficamos sentados lá, só esperando o povo chegar. Tá? Eles doaram os agasalhos, né? A comunidade foi doando, a gente doou a pipoca, o chá e o pinhão. Né? E eles vieram trazendo os agasalhos. Como a comunidade é uma comunidade ali de classe alta, a gente recebia, edredom comprado, assim, ó. Gente que foi na van, lá, na famosa van, compraram lá o edredom e trouxeram assim novinho, arrecadamos muito, mas muito agasalho, edredom, muita coisa, foi muito legal. Esse aqui foi o dia da nossa inauguração, depois de trabalhar com a comunidade, foi em 4 de maio de 2018, nós éramos em 18 adventistas, convidamos mais alguns, e tínhamos nesse dia 42 não adventistas conosco, no dia da inauguração aqui. Foi muito legal, a gente ficou assustado, porque a gente não esperava isso, né? E foi muito legal. Aqui, essa era a casa que a gente tinha no Maluche, tá? Toda essa parte aqui, essa parte também é da casa aqui, tinha um campo de futebol lá, mas uma parte social aqui, né? E era uma casa bem grande, tá? Era até mais do que a gente precisava, na verdade. Né? Vou passar aqui. Aqui também, ainda pensando nessa mudança do foco interno para externo, daí agora já com a casa continuou servindo para aqueles que não ainda estavam lá, certo? Então, ela também servia como um local de encontro da igreja, mas também para um local de serviço à comunidade. Nós não conseguimos ainda, nessa casa, colocar serviços para a comunidade que a gente pretende instalar agora, atualmente. Tá? Mas aqui nós conseguimos servir de outras formas. Por exemplo, aqui, minha esposa está aqui trabalhando no pedágio da instituição Anjos do Peito, que é do bairro, trabalha com amamentação, né? Eles fazem recolta de leite materno, levam para aquelas mães que não conseguem amamentar, fazem instrução pós-gestação, tudo mais, e é tudo gratuito que eles fazem, né? E a gente participa já há 5 anos seguidos ali do pedágio deles. Então é um sábado de manhã, a igreja fecha nesse dia e todo mundo sai para participar do pedágio. Né? E aqui é um encontro do terceirão aqui da minha filha. Minha filha agora já está na faculdade. Mas num almoço ela contou para a gente que vários adolescentes jovens ali da sala dela estavam sofrendo com processo de depressão, outros até tentativa de suicídio, até várias coisas de ordem psicológica, sabe? E a gente no almoço, e minha esposa falando, isso não pode ficar desse jeito, a gente tem que tomar alguma providência. E uma coisa legal, gente, que vocês vão ver assim com essa plantação de igreja e com essa visão, é de que, escutando uma coisa dessa, a gente não consegue mais ficar parado. A gente não consegue escutar essas coisas sem fazer alguma coisa, sem tomar uma providência. E a gente foi à direção do colégio, falar o que estava acontecendo, ver se eles podiam tomar alguma providência, e eles tomaram uma providência. Iam fazer um dia, uma imersão, num local, num sítio, com toda a garotada, organizaram uma programação toda para eles. E daí, na semana que aconteceu o evento, o dono do sítio cancelou, falou, não vou mais alugar o sítio para vocês. E eles não tinham para onde fazer. E nós oferecemos a casa, o espaço para eles fazerem lá. Tá? Então, eles ficaram lá com a chave da casa, fizeram toda a programação que eles tinham para fazer, até a programação, se vocês olharem o que foi feito, parecia que a igreja adventista estava lá dentro fazendo a programação. Eu não coloquei aqui, mas tinha uma foto deles aqui nessa mesma garagem, com a mesa montada aqui, orando antes da refeição. Sabe? Foi uma coisa bem especial, bem legal. E foram eles que fizeram. A gente só emprestou o espaço. Tá? Então, por que não utilizar o prédio onde a gente se reúne para que a comunidade seja atendida lá dentro? Né? Isso, que o pastor Marcelo vai falar aí para vocês com propriedade aí.
O segundo ponto, mudança de enfoque de programas para o desenvolvimento de pessoas. Tá? Essa frase aqui não sai lá da igreja. O Espírito Santo é competente. Tá? Se a gente acredita no Espírito Santo, gente, a gente tem que fazer que as pessoas exerçam seus dons. Tá? Tem que pôr para trabalhar, gente. Tem que pôr o pessoal para trabalhar. Tá? E todos devem trabalhar porque todos receberam o dom do Espírito. E ele concede como ele quer, da forma como ele quer. E se ele concedeu, é porque ele também vai fazer com que esses dons sejam aperfeiçoados. O texto lá de Efésios fala de aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. É simples. Está lá e a gente tenta fazer o contrário. O que nós fizemos? Vou passar rapidinho aqui para... estabelecemos um rodízio de pregadores da própria base, com o objetivo de crescimento espiritual e desenvolvimento dos dons. Tá? Na nossa igreja, quem prega são os próprios membros do grupo base. Tá? Nós fizemos o teste lá do IPEST, todos que são mestres, professores, foram escolhidos para serem parte da escala de pregação. Essa escala de pregação eu gostei de fazer. Né? Aqui os mestres trabalham ali pregando, então a gente se reveza. A gente não, que agora eu nem mais prego. Antes eu estava nesse meio, agora eu não estou mais. Eles pregam. Né? Hoje está a Sara, minha esposa, está o Paulo, está o Ricardo e a Gisele. Né? Então, cada semana, eles que pregam. Aqueles temas que a gente conversou antes. Tá? E, gente, vou falar para vocês que eu não troco a pregação deles por nenhuma aí fora que eu escuto. Tá? O Paulo, para vocês terem uma ideia, o Paulo entrou no grupo base depois de quase uns 8 meses que a gente estava se reunindo. A esposa dele veio primeiro e ele não queria ir. E o Paulo hoje é quem lidera a igreja quando eu não estou lá. Né? O desenvolvimento do Paulo, assim, de dons espirituais, a Sara está aqui para não deixar mentir, é absurdo. O Paulo não pregava. Né? E hoje o que ele prega é brincadeira, gente. Né? Então o Espírito Santo é competente. Criamos uma classe de treinamento à liderança e estudo bíblico para os nossos jovens. Por quê? Porque a gente percebeu, inclusive da minha filha, a seguinte pergunta: por que eu sou adventista? Por que eu não sou batista, metodista, sei lá, qualquer outra? Tá? Ela não conhecia as raízes do movimento adventista, ela não conhecia a história da igreja, né? Não conhecia as profecias direito, como eu achava que ela conhecia. Tá? Então nós precisamos fazer isso com os nossos jovens. Iniciamos um desenvolvimento da mentalidade de multiplicação dentro da classe bíblica. Então, assim, na classe bíblica, a linguagem de multiplicação ela é direto falada, porque o membro, né? Na verdade o amigo, ainda não membro, não discípulo ainda em formação, em capacitação, ele tem que entender já do início que a multiplicação tem que estar onde? No DNA dele. Então, antes dele ser membro, antes dele ser um líder de ministério, antes dele fazer qualquer coisa, a mentalidade dele já tem que ser de multiplicação. Né? E essa é a grande vantagem dos não adventistas, sabe? Porque você não precisa desconstruir nada para construir novamente. Eles já vêm com a mentalidade nova, entendeu? Cabeça aberta. Né? As classes infantis, baseadas no acorde, então as crianças na linguagem delas também, a gente pede aos professores que trabalhem para que, e muito isso com elas, a prestação de contas dentro da classe infantil, e para que elas também saiam para a nova semana para abençoar pessoas. Né? Treinamento da liderança da base adulta e um voto de porcentagem das ofertas para a próxima planta, para que também sirvam de treinamentos. Né? A gente executou um plantador, um curso como esse também distrital lá, com dinheiro do nosso próprio caixa. Tudo também que a gente fez lá foi porque a gente separou aqui, ó, nesse voto aqui de porcentagem. Tá? Aqui tem uma foto da casa no Maluche, no momento de classe bíblica. Uma coisa que a gente também gosta de fazer é colocar um adventista sempre do lado de um não adventista. Então, na classe bíblica não estão só os não adventistas, mas estão adventistas e não, para que eles façam o maior número de laços, né? Criem laços com várias pessoas, com bastante relacionamento ali. Aqui foi um dia de café da manhã.
Foi um dia que o pastor Alex esteve lá com a gente. Né? Só umas fotinhos aí para vocês. Olha a classe das crianças como estava nesse dia, gente. É de pôr a professora de cabelo em pé, né? Nesse dia aqui... quantas estavam? Quando a gente estava no Maluche, a média era de 40 pessoas por dia, mais ou menos. De 20 membros, 20 não eram adventistas, sempre. Nos dias de café da manhã, eram 60, 70 e aumentava bastante. Né? Mudança da liderança da igreja para a liderança baseada no reino. O que é isso daqui? Se todas as pessoas que fossem agregadas à igreja fossem servir, no caso de um cargo de liderança da nossa igreja, teria lugar para todo mundo? Não tem, né, para ser líder de um ministério, né, de um departamento lá. Não tem. Então, assim, na verdade, a gente fala assim, olha, a gente quer todo mundo trabalhando, todo mundo exercendo um cargo de liderança, mas não tem lugar para todo mundo. Mas uma liderança baseada no reino faz isso. Você pode ter pessoas ainda que ainda não são membros, batizados ainda, liderando alguma coisa de algum jeito. E é isso que a gente tentou fazer. Né? A gente começou a fazer algumas perguntas diferentes. Né? Por exemplo, como eu posso compartilhar o que eu aprendo para atrair pessoas à igreja? Tem alguma coisa de errado com essa pergunta? Não, né? A gente quer atrair as pessoas à igreja. Mas seria muito melhor se a gente perguntasse o quê? Como eu posso compartilhar o que eu aprendo para multiplicar discípulos? É diferente, não é? Como eu posso aumentar o número de pessoas em minha igreja? Todo mundo quer aumentar o número de pessoas na igreja, não é verdade? Mas seria melhor se a gente perguntasse o seguinte: como eu posso aumentar o número de pessoas enviadas em missão com Deus? Certo? Você pode ter uma igreja cheia de gente que não faz nada. E você pode ter uma igreja talvez com poucas pessoas num determinado dia, mas com muitas unidas a você em missão lá fora. Essa é a liderança baseada no reino. E essas pessoas é muito difícil de sair. Sim. Essas pessoas, elas nos surpreendem. Na verdade, nós somos surpreendidos pelo que Deus já faz na vida delas. E na verdade, a hora que a gente vê, a gente fala assim, a gente só vai lá e encontra com essas pessoas, porque são pessoas em que Deus já está atuando. Porque a missão é de Deus. E quando a gente encontra essas pessoas, a gente fala assim, como é bonito a gente ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas. A gente precisa só ver o que Deus está fazendo na vida delas, porque Ele já está. A gente sempre chega depois, né? A gente acha que a gente descobriu o mundo, mas na verdade Deus já está trabalhando lá há muito tempo. Sobre a liderança baseada no reino, então, né? A gente fazia dos nossos encontros de DNA, né? O Discipulado, Nutrição, Aliança, que acontecem às sextas-feiras às 20 horas. A gente fazia desses encontros uma oportunidade para essa liderança baseada no reino. Esse aqui foi um dos dias que a gente teve encontro, em que a gente levou esse pessoal que está de amarelo aqui de colete, que é o pessoal do CVV, não sei se vocês conhecem. O pessoal de Centro de Valorização à Vida. Muito conhecido mais em setembro, né? Por causa do Setembro Amarelo, o combate ao suicídio e tudo mais. Mas esse pessoal trabalha o ano inteiro. Sabe qual é o trabalho deles? Atender o telefone e conversar com quem precisa de ajuda, auxílio psicológico. Casos de depressão, de suicídio. Gente, já fez? É fantástico, né? E a gente trouxe eles nesse dia para eles fazerem uma roda de conversa com a gente. Então, assim, eles vieram e não sentaram para ouvir. Eles vieram para palestrar para a gente. Nesse dia, a gente teve uma roda de conversa com eles e a gente teve a oportunidade, no final, de falar o quê? Deus age por meio de vocês. Vocês têm uma escuta empática que nós precisamos ter. Assim, vocês são verdadeiros cristãos. Porque eles não podem falar nada, né? A pessoa fala da dificuldade, eles não podem falar assim, acho que você deve fazer isso, isso. Eles não podem, eles têm que só... Você já viu como é difícil a gente só ouvir? Sem querer dar a nossa opinião? Né? A gente sempre sabe o que fazer, né? Então, esse pessoal aqui, nesse dia, a gente teve a oportunidade depois da palestra deles, conversar sobre escuta empática.
e falar que esses eram atributos de Cristo e que a gente deve desenvolver. Né? E tem várias outras, não vou contar tudo aqui, mas todos esses que estão aqui, a Alessandra Emuná, o Rafael, a Márcia, todos não adventistas, que vieram ali contribuir com a história deles, para que a gente fosse abençoado pela fala deles, e assim eles começaram a ser o quê? Assimilados no grupo, entendeu? A Alessandra e a filhinha Emuná, Emuná quer dizer fé. A Alessandra é judia. Agora ela voltou para Jerusalém, para Israel, para Jerusalém, né? Não sei. E é isso. E ela era guia turística lá. Então ela veio para fazer uma palestra para a gente da cultura judaica e dos lugares que ela levava o pessoal para visitar. Foi fantástico, sabe? E a gente aproveitou nesse dia para fazer vários estudos. E estudos sobre Cristo, né? Uma judia. E ela ficou muito mexida com a participação ali e tudo mais. Teve um dia que ela chegou para mim e falou assim: Adriano, minha cabeça está explodindo, eu não sei mais o que eu faço. Porque ela se converteu ao judaísmo, casou com um judeu. E ela estava ali outro dia cantando que Jesus era o salvador dela. E aí? Né? Como é que fica a cabeça de alguém? Fizemos aqui também uma entrega de kits de material escolar. Isso daqui partiu numa ideia, numa aula de Pilates da minha esposa com a doutora Fernanda, que é dentista, uma aluna nossa. Nós queríamos fazer uma entrega de material escolar para as escolas municipais da nossa cidade. Porque, embora a cidade seja rica, nas escolas municipais e estaduais estão a classe mais judiada, vamos dizer assim, a gente pode falar, a classe menos abastada financeiramente. E as diretoras de colégios, de escolas municipais e estaduais, são nossas aliadas assim, as mais fortes. Por quê? Porque eles conhecem as famílias muito mais do que a gente. Sabem nas necessidades das famílias, e a gente pode abençoar essas pessoas de tal forma, que a gente nem imagina. Nós conversamos com 4 diretoras de 4 escolas diferentes da cidade, e elas selecionaram crianças que de forma alguma, as carentes das carentes, sabe? Que de forma alguma poderiam comprar material escolar. Nós montamos um kit de material escolar, simples, caderno, lápis, borracha, estojo, aquela coisa toda, e entregamos para essas crianças, 100 crianças, de 4 colégios diferentes. Tá? Como é que isso aconteceu? Essa dentista, em conversa na aula de Pilates, falou o seguinte: o marido dela é médico. Ela falou assim: olha, a Associação Brusquense de Medicina tem uma verba que eles querem utilizar agora final de ano, e eles não sabem no quê. E aí minha esposa falou: eu sei. Né? E aí ela falou assim: só que nós não vamos usar no Natal, nós vamos usar, porque Natal todo mundo faz um monte de coisa, então a gente quer fazer no começo do ano. A gente vai entregar kit de material escolar nas escolas municipais. Aí ela falou: então eu vou conversar com ele. E conversou com ele, ele levou para a diretoria da Associação Brusquense de Medicina e eles aprovaram. E aí nós recebemos uma verba da Associação Brusquense, nós tiramos uma verba também do nosso caixa, e a Fernanda, da sua clínica de odontologia, também tirou uma verba da clínica dela. Foram eles que confeccionaram as mochilas. Tá? Ela comprou de São Paulo, mandou confeccionar a frase do Mandela aqui, que eu não lembro mais. Não lembro mesmo. Mas ficou lindo, ficou lindo. E a gente, então, fez a distribuição no colégio. Mas onde eu queria chegar aqui? A liderança baseada no reino. Parcerias com outras pessoas. Você dá oportunidade para as pessoas liderarem alguma coisa. A Fernanda se engajou com a clínica dela, com os irmãos dela, porque é a família ali na clínica. Então eles puderam proporcionar e foram no dia da entrega com a gente. Tá? Estavam lá junto com a gente. Outra coisa que nós fizemos, café dos amigos. Um dia de café da manhã, organizado pelos não adventistas. Tá? Nós temos um grupo de amigos que já frequentam algum tempo a igreja, então nós falamos para eles o seguinte: olha, vocês agora, para o próximo mês, vocês serão os anfitriões do café da manhã.
né? Vocês que vão organizar tudo para trazer os amigos de vocês. Então, nesse dia, nós tínhamos os amigos dos nossos amigos lá, né? Nós, adventistas, não fizemos nada. Nós colocamos um adventista só para orientar o pessoal não adventista quanto à alimentação, tá? O que poderia trazer ou não, sobre o cardápio, né? E nesse dia, os adventistas ficaram acuados num canto. A gente tinha uns 20 só, e eles tinham uns 50 e poucos, né? E a gente tinha amigos dos amigos. Nesse dia, pastor, entrou um amigo nosso lá, chegou com a cuia de chimarrão dele, sentou na igreja e ficou ali tomando chimarrão naquele dia, tá? Eu não veria isso acontecer em nenhum outro lugar. E eu ia falar para ele o quê? Ó, não pode, vai embora. E ele, né, tá lá com a gente. Tá aqui, ó. O Douglas mesmo que levou o chimarrão, tá aqui. Eles lideraram fora do reino, né, fora da igreja, da liderança da igreja, mas lideraram ali uma oportunidade dentro da igreja, né, numa confraternização, numa celebração que a gente teve de culto. Bom, aqui a pandemia chegou e a gente foi para onde vocês foram também. Todo mundo foi para o Zoom, né? E aqui aconteceu alguma coisa muito interessante. Eu vou falar à tarde para vocês de lançamento de pequenos grupos, mas a nossa igreja não fez lançamento de pequenos grupos na hora que deveria. Tá? Para vocês verem que não é só sucesso. Existem coisas também que dão errado, existem dificuldades até hoje e vão continuar existindo porque nós ainda estamos lá, né? O que faz de errado é a gente, o que dá certo é o Espírito Santo. Então vai ter erro o tempo todo, né? E o que a gente foi obrigado a fazer? Quando isso aqui aconteceu, nós fomos para o Zoom e do Zoom nós migramos para os pequenos grupos. Por quê? Quando a pandemia ali estabelecida, depois voltou a 30%, né, de capacidade nos cultos, 30% na nossa igreja, a capacidade era de 60 pessoas, 30% era 18. 18 adventistas do grupo. Nós falamos o quê? Para que nós vamos reunir os adventistas numa casa dessa, pagando um aluguel enorme? Nós deixamos a casa. Nós saímos da casa, mas a igreja continua em funcionamento. Tudo funcionando normalmente. Escola sabatina, secretaria, tesouraria, tudo funcionando, né? Cada um na sua casa. Aí nós fomos para o Zoom e do Zoom, depois, quando permitiu, para os pequenos grupos, tá? Nós, a gente fala dividiu, né? Mas a gente multiplicou a igreja em 5. Tá? Em 4, perdão. Um grupo online, que continua no Zoom, porque como a gente começou no Zoom, começou a vir gente de tudo quanto é lugar. Então a gente teve que manter o grupo online e dividimos em mais 3 pequenos grupos. Tá? Os pequenos grupos, com um dia para começar e dia para terminar. Isso a gente vai falar depois, né? E nesses pequenos grupos, todos os assuntos trabalhados aqui para assimilar esse pessoal, né? E agora a gente está trabalhando assim, pequenos grupos, assimila, leva para a classe bíblica. Da classe bíblica para pequeno grupo. E a gente fica transitando nesses 2 aqui para assimilar mais pessoas, né? Então aqui a gente teve que partir para os pequenos grupos, com tudo funcionando como falei, tá? E agora em casas diferentes, fomos trabalhando com outras pessoas, né? Esse aqui foi o ano de pandemia, então aqui a gente pôde fazer essa ação no final do ano de Natal, a igreja funcionando o ano inteiro, a asa super fortalecida, porque era onde as pessoas mais precisavam, então a gente agiu com força também, como o Denison falou ali, a gente trabalhou mais forte, né? E esses aqui são os números, gente, da asa no ano de 2020. 1.239 pessoas auxiliadas, tá? Esses números do trimestre, tá? Isso. A diferença é enorme, né? Quando a gente fala que a gente auxiliou tantas pessoas assim, mas quantos vocês são? 1.000? Não, 20. Mas, detalhe, os 20 de forma nenhuma poderia fazer isso aqui, tá? Quem entra aqui? Não adventistas, gente. Pessoas com propósito para ajudar as outras, para abençoar as outras. Que poderia auxiliar, que tem condições.
Entendeu? E hoje o que a gente faz também, todo o pessoal do grupo base, no seu local de trabalho, coloca o seu local de trabalho à disposição para receber cestas básicas, alimento, roupa, o que for. Na minha clínica não para de chegar coisa. Eu tenho uma sala lá que eu tenho que alugar, mas que hoje ela serve da asa, porque não para de chegar coisa lá. Os nossos pacientes, os nossos alunos, eles trazem coisa. E assim na casa, e assim com os outros membros também. Entendeu? Essa é uma das reuniões lá na nossa clínica, que daí quando foi permitido a gente voltou para a clínica. Então a clínica virou a igreja, né, o prédio onde a igreja se reúne. Aqui a classe das crianças, voltou aqui na minha sala de reeducação de postura. Virou. E aqui a gente começou então depois se reunir. A gente não tinha mais um local oficial, lembra? A gente entregou a casa. Então a gente voltou a se reunir agora em qualquer lugar. Essa aqui é a garagem da casa de uma amiga minha. Café da manhã. Esse dia aqui foi o dia de uma apresentação da filha de uma das pessoas que estavam no pequeno grupo. Né? A apresentação da Manu aqui, e a gente fez. Né? Aqui outro dia de café da manhã, em outra casa. Né? Então, a gente foi se reunindo agora na casa dos membros do grupo base. Né? Aqui. Então, a gente foi fazendo dessa forma, foi voltando aos pouquinhos aos encontros, sem uma sede ainda. E por fim, daí agora a gente conseguiu nossa sede. Tá? Aqui a reinauguração 5 de março, mas olha, não é mais uma Maluche. Porque a gente não conseguiu mais nada no Maluche. Tá? Muito caro. E daí com um aumento de 33% no aluguel, né, gente? Pós-pandemia, a gente não conseguiu. Não é tão longe, porque não tem nada longe em Brusque, sabe? mas voltamos mais para o centro da cidade. Tá? Mas a gente voltou para o formato de casa também, porque quem ia no Maluche estava acostumado com o formato de casa. E eles estão conosco, eles migraram de lá para cá. E agora a gente está trabalhando, migrando para o novo bairro, começando a trabalhar no novo bairro, para agora ter pessoas do novo bairro agregadas. Né? Não só do que a gente já tinha. E a gente está em parceria agora com a Escola Estadual Araújo Brusque, que fica a 5 minutos da igreja, que vai ser a nossa parceria agora principal. A gente vai começar a atender as necessidades das famílias da escola. Tentando agora, sim, transformar a igreja, como a gente queria no início, num centro de influência, com vários serviços estabelecidos lá dentro. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, a sala grande aqui, tem a outra parte dela lá. É esse formato mesmo de casa, com sofás, mesa, cadeiras estofadas, as salas. Tá? Adolescentes. E aqui a gente tem um quarto lá prontinho, se precisar, né, alguém dormir lá. Aqui tem um bercinho, uma poltrona de amamentação também. E esse aqui, nós transformamos a nossa sala agora na Páscoa, na Sexta-feira Santa. Nós transformamos a nossa sala num verdadeiro restaurante. Nós tivemos um jantar de Páscoa. 52 pessoas não adventistas. Né? Fizemos ali, as meninas aí arrasaram na comida lá. Fizeram um baita cardápio lá para o nosso jantar de Páscoa. Nós tivemos uma coisa muito simples, gente. Trouxemos às pessoas uma mensagem curta, tá? Falando sobre a Páscoa e o significado da Páscoa, desafiamos as pessoas a mudar a sua mentalidade, a cultura vigente no mundo, e apresentamos ali o reino, apresentamos Cristo e fomos comer juntos. Tá? Foi só o que a gente fez. Aqui estão o pessoal aí que participou com a gente. E agora a gente está trabalhando então para, quem sabe agora segundo semestre, a gente começar com os serviços lá dentro. Vamos ter uma horta comunitária, aulas de reforço em química,
Vamos trabalhar para ter a psicologia lá dentro, porque em contato já com a diretora da escola. Ano passado, a escola Araújo Brusque teve atendimento psicológico de cerca de 100 crianças. E para esse ano promete aumentar, porque os casos de depressão e tentativas de suicídio aumentaram assustadoramente entre as adolescentes, de 9º e 1º ano. Né? Então a gente vai ter um apoio psicológico lá, funcionando dentro da escola e no prédio da igreja. Estamos vendo também para a gente fazer aulas de violão e vários outros serviços que a gente vai colocar lá dentro, se Deus nos ajudar e permitir. É isso, gente.